Então, meus amigos, só para a gente fechar agora a questão da representatividade. Nós já vimos que existem funções que limitam a quantidade de derivações sucessivas que podem ocorrer. E também nós vimos, em aulas anteriores, vocês podem ver no descritivo, tá certo, desse vídeo, que existem funções que permitem infinitas derivadas, como é o caso das funções trigonométricas seno e cosseno, por exemplo, e as funções exponenciais, tá certo? Mas como é que a gente pode, de uma maneira compacta, representar? Vamos supor que você tenha 5 derivadas sucessivas que vão atuar sobre determinada função. Tá? Então, se eu fosse escrever dada uma função, dada uma função f de x, tá certo? Com x, né? Com x pertencente aos reais, por exemplo, tá bom? Então tá aí. Você tem uma função definida, f de x, tal que o x ele pertence aos reais. Isso é uma representação bem tranquila, tá? E aí você tem 5 derivadas que vão atuar. Vamos supor que essa função permita 5 derivadas sucessivas. Então, como é que a gente representaria? Ah, eu tenho um d dx, de um d dx, de um d dx, de um d dx, 1, 2, 3, 4, de um d dx, atuando em quem? Em f de x. Vamos supor o seguinte, tem um parênteses eu fecho, tem 2 parênteses eu fecho, tem 3 parênteses eu fecho, tem 4 parênteses eu fecho. Quer dizer, olha só o tamanho disso. Isso porque são só 5 derivadas, tá certo? São só 5 derivadas. Então, quer dizer, eu vou ter que representar desse jeito. Nós já vimos uma maneira compacta de representar isso daí. Isso é literalmente equivalente a eu escrever uma função f de x, que é a que vai receber, né, essas derivadas. E aqui eu vou colocar entre um parênteses em cima exatamente o número romano 5. Essa é uma maneira bem compacta de nós representarmos essas 5 derivações. Lembra? Uma derivada é f de x', 2 derivadas é f de x, 2 linhas, 3 derivadas é f de x, 3 linhas. Na verdade, esse linha, 2 linhas, 3 linhas, 4 linhas, essas, na verdade, podem ser representadas pelos números romanos. Tá? Então, f1 romano, tá? f1 romano, f2 em algarismo romano, f3, f4, f5 e por aí vai, tá certo? Mas existe uma outra maneira da gente representar esse tipo de operação sucessiva, tá certo? Como é que seria essa representação? Exatamente o seguinte, eu tenho uma derivada, 2, 3, 4, 5, então eu vou colocar, tem quantos d aqui em cima? 5, então eu vou colocar d5, tem dx, 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 e aqui eu vou colocar dx, a quinta de quem? De f de x. Qual é o detalhe? Qual é o detalhe? Não é colocar esse 5 como grau do dx, tá certo? Não faça isso. É d a quinta, dx a quinta. Dessa maneira é a representação. Por quê? Porque é uma maneira de nós diferenciarmos o grau da ordem da derivada, tá? Bem, eu posso ter, por exemplo, então qual é a diferença? Qual é a diferença do grau para a ordem da derivada? Qual é a diferença do grau para a ordem da derivada? Isso vai ser fundamental para nós qualificarmos, por exemplo, equações diferenciais. Tá certo? Vamos fazer um curso de equações diferenciais na sequência do nosso curso de cálculo. E isso já fica de um prenúncio do que a gente vai ver lá, tá? A diferença entre o grau e a ordem são diferenças de uma derivada. Também vão ser critérios fundamentais para você diferenciar essas qualidades de um grupamento de equações diferenciais, tá? Então você vai qualificar uma equação diferencial, você
vai ter que saber, por exemplo, qual a ordem dessa equação diferencial, qual é o grau dessa equação diferencial, se ela é homogênea, se ela não é homogênea, e por aí vai, tá? Bem, aqui, o que a gente vai identificar? Bem, eu posso ter, vamos supor aqui, um df de x, dx, tá bom? Eu tenho um df de x, dx. Isso aqui é o quê? É uma derivada, e qual é o valor que está aqui? É 1. Então é uma derivada de primeira ordem e de primeiro grau. Por quê? Porque ela toda está elevada a 1. Então isso aqui, esses números aqui que são sempre iguais, olha só, eles são sempre iguais, eles estão atrelados a uma coisa chamada ordem. Ordem da derivada. E é pelo número no qual toda a derivada está elevada, isso aqui representa o grau da derivada. Tá certo? Representa o grau da derivada. Então esses dois números aqui são sempre iguais e eles representam a ordem da derivada. Pelo número no qual toda a derivada está elevada, é o grau daquela derivada. Eu posso ter derivadas de ordem diferentes elevadas a graus diferentes. Tá? Então a gente vai ver alguns exemplos para a gente poder qualificar isso. Tá? Vamos pegar um exemplo bem aqui. Eu vou pegar um exemplo de uma função f de x, x ao quadrado, só para a gente entender. Tá? Olha, eu posso fazer aqui uma derivada segunda dela, não posso? Posso derivar duas vezes sucessivas. A gente já sabe que o grau da função polinomial determina quantas derivações na sequência, quantas derivações sucessivas podem ocorrer, tá? Dando um resultado diferente, né? Dando um resultado diferente de zero. Então, eu tenho um d dx, posso botar aqui ao quadrado e aqui ao quadrado. Então, isso aqui é uma derivada, ó, esses números são sempre iguais e representam o quê? A ordem da derivada. Isso aqui é equivalente a eu dizer o seguinte, um d dx que atua no df de x dx. Olha só, essa derivada aqui, ela vai atuar nesse resultado. Quantos f de x estão presentes aqui? Só um. Só um. Essa derivada aqui, ela vai atuar sobre o resultado dessa derivada. É uma maneira de nós representarmos. E eu posso representar também como um f o quê? Duas linhas de x. Tá bom? Agora, então isso aqui quer dizer, é uma ordem 2. Ordem 2. Qual é o grau dessa derivada de segunda ordem, ou ordem 2? Qual é o grau dela? O grau, gente, é pelo número no qual ela está toda elevada. Qual é o valor em que ela está toda elevada? Ora, se você observar, ela está toda elevada a quanto? A 1. Então, o grau dela aqui é quanto? O grau dela é exatamente 1. Tá? Vamos ver mais alguns exemplos.